Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos nessa manhã passando para vocês o ensino da revista de Escola Bíblica Dominical, e o título é O Espírito Santo e o Cristão. O texto bíblico está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 a 20. A nossa lição é a lição do Espírito Santo, a revista da Central Gospel. Então, você que tem a revista, desfrute desse momento conosco. Vou estar passando para a pastora Marilu, que estará louvando a Deus, e depois o pastor Cláudio dará sequência ao trabalho da Escola Bíblica Dominical. Bom dia, paz do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 547. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Desde a terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus para você que está aí nos assistindo, para você que está nessa live ou mesmo você que vai nos assistir mais tarde. Que Deus abençoe sua vida e que seja o Espírito Santo de Deus o motivo da sua alegria e da sua canção. Lição de número 8,
o Espírito Santo cristão, que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do verso 12 ao verso 20. O verso 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O texto áureo está em Romanos, no capítulo 8, no verso 15, diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Senhor, mais uma vez oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo em nós, e que seja o Teu Espírito Santo que alcance cada vida, Senhor, e que venha retirar todo impedimento para que a Tua palavra seja aprendida, entendida e praticada, Senhor. Que a glória seja Tua e que Jesus seja entronizado em cada coração nesta manhã. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje, coloca como, lá na palavra introdutória, ele fala da relação real, pessoal, dinâmica, poderosa, transformadora, exclusiva que temos com o Espírito Santo. É um relacionamento diferente de todos aqueles que já experimentamos na terra, seja o relacionamento familiar entre os pais e seus filhos, seja o relacionamento conjugal entre marido e esposa, esposa e marido, seja o relacionamento entre amigos, o relacionamento do cristão com o Espírito Santo de Deus tem uma qualidade, uma diferença de tudo aquilo que nós já experimentamos. Podemos identificar nos nossos relacionamentos um pouco daquilo que Deus nos revela através do relacionamento com o Espírito Santo, mas a plenitude do relacionamento com o Espírito Santo nos traz grandes privilégios, é o que nós vamos estudar nesta lição de hoje. Lá no primeiro item, o relacionamento intenso, o autor da revista diz o seguinte: o Espírito Santo desempenha diversas funções, porém após o Pentecostes, ele tem atuado especialmente na vida do homem. Lembrando que lá no Antigo Testamento o Espírito Santo agia em determinadas ocasiões e em determinadas vidas. Ele não era derramado sobre toda a carne, conforme nós observamos a partir do livro de Atos, logo após a ascensão de Jesus aos céus. Nós também não observamos que a ação dele é em tempo integral na vida do homem. Todos os homens e mulheres usados no Antigo Testamento experimentaram em alguns momentos, em algumas ocasiões, o relacionamento com o Espírito Santo para uma determinada finalidade. Porém, a partir do Pentecostes, a partir do Novo Testamento,
a partir do livro de Atos, é que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne daquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E aí nós já antecipamos o primeiro passo para que o ser humano receba o Espírito Santo de Deus, que vem da sua confissão, da sua entrega total ao senhorio e à salvação que somente Jesus Cristo pode proporcionar na vida das pessoas. A gente pode sentir o fluir do Espírito Santo quando nós fazemos uma entrega completa, né? A Natal a gente entrega, o Espírito Santo começa então a derramar os dons, a bênção sobre a nossa vida. Nós temos uma vida mais feliz empregada do Evangelho quando nós temos a presença do Espírito Santo. Amém. Lá no item 1.1, nosso intercessor, destacar aqui para o trecho em que o autor da nossa revista diz o seguinte: o Espírito Santo provê ao homem uma aproximação real e experimental de Deus. E essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Ele desempenha um papel fundamental nisso, intercedendo por nós, mesmo quando não sabemos nos expressar ou não sabemos identificar o que realmente necessitamos de Deus. E aí eu comento aqui com você que participa da nossa aula agora, lá em Efésios, nessa passagem, Efésios 2, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo nos diz que nós nos tornamos membros da família de Deus. E todo aquele que faz parte de uma família, ele participa de coisas que somente quem é participante, quem é membro, quem tem intimidade pode experimentar. Antes do sacrifício de Jesus, antes da morte e da ressurreição de Jesus, nenhum de nós poderia dizer que era membro da família de Deus, porque nenhum de nós era filho de Deus. Somente a partir de Cristo, a partir do sacrifício de Jesus, a partir da morte de Jesus e principalmente a partir da ressurreição de Jesus, é que nós podemos receber o status de filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós somos membros da família de Deus. E a gente sabe que existem direitos legais para membros de família: direito à herança, direito à comunhão, direito à moradia, enfim, diversas coisas que vão ser comentadas ao longo desta aula. E no trecho de Romanos 8:26, que encerra esse parágrafo, quando o autor diz, que muitas vezes não sabemos nos expressar ou identificar, nós temos uma vaga noção daquilo que realmente necessitamos, mas somente o Espírito Santo de Deus tem a noção integral, total, daquilo que realmente é necessário para nós. Você observa no seu relacionamento familiar, você que tem uma criança na casa, muitas vezes a criança pede coisas que não são necessárias à vida dela, e assim somos nós também em nosso relacionamento com Deus, através do Espírito Santo. Muitas vezes pedimos coisas que não são necessárias, muito pelo contrário, nos seriam nocivas se fossem atendidas por Deus. Mas a palavra diz, mais uma vez o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Interessante também que nesse versículo ele fala que ele atende nas nossas fraquezas, porque quantas das vezes na nossa fraqueza nós achamos que nós saímos do plano de Deus, estamos fora, mas aí ele vem nas nossas fraquezas e faz nos entender que nós ainda estamos dentro da vontade de Deus, porque Deus não olha para nós como nós olhamos. Quando nós erramos, nós pensamos, estamos fora, mas o Espírito Santo intercede por nós e nos faz voltar ao curso normal. Amém. E reforçando o que o pastor Marildo disse, nas nossas fraquezas, muitas vezes, clamamos por justiça sob uma visão pessoal. Será que a justiça de Deus é igual à justiça que nós oramos e clamamos tanto? Certamente que não. E no nosso pedido de justiça, muitas vezes, nós pedimos mal, pedimos de maneira errada. E aí cabe ao Espírito Santo
interceder por nós e, digamos, consertar a nossa oração. Porque a nossa oração não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. Mas aquele que é perfeito e que habita em nós, que se chama Espírito Santo de Deus, é Ele que vai fazer o ajuste, o reparo necessário à nossa oração, para que Deus se agrade de nós e, por seu amor e por sua misericórdia, venha nos abençoar. Paulo até fala nesse versículo aí, no mesmo versículo ele diz que não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito que intercede vai nos fazer chegar aonde nós precisamos, não aonde nós queremos. Né? Glória a Deus. Aleluia. Partindo agora para o item 1.2, o convívio cotidiano. O autor da revista, em conformidade com o que nós lemos, que foi autoria do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. E mais adiante ele diz: o Espírito Santo busca conviver conosco cotidianamente. É assim que um relacionamento verdadeiro se concretiza. O que é um relacionamento verdadeiro? É feito no dia a dia, é feito em todos os momentos. O Espírito Santo não quer conviver com você apenas nos dias de culto. O Espírito Santo não quer conviver com você apenas quando você jejua. O Espírito Santo não quer conviver com você apenas quando você ora. O Espírito Santo quer conviver com você em todos os momentos, em tempo integral. Até mesmo quando nós estamos adormecidos, descansando em nossa cama, em nosso quarto, o Espírito Santo está interagindo conosco. Ele está nos guardando, Ele está nos livrando de todo o mal, porque sabemos que temos um inimigo da nossa alma. O diabo quer nos destruir, quer nos roubar, quer nos matar, e o Espírito Santo é aquele que nos guarda, nos livra, é o grande diferencial na vida de todo crente. Então tenha sempre essa certeza: o Espírito Santo quer conviver com você cotidianamente, no seu dia a dia. Ele quer participar da sua rotina de vida. Não abra mão desse convívio, não abra mão desse privilégio, porque é esse convívio, é esse privilégio que vai te conduzir, que vai te manter no caminho para o céu. É esse mesmo Espírito Santo que vai te orientar, que vai te ensinar, que aí eu já estou antecipando aqui alguns tópicos, mas retomando aqui a nossa revista, no segundo parágrafo, o autor diz o seguinte, conforme eu falei ainda há pouco, no Antigo Testamento o Espírito Santo se manifestava por intermédio de poucos homens. Já no período da igreja ele atua de forma integrada em todos nós. E aí o trecho de 2 Timóteo capítulo 1, verso 14 diz: guarda um bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E o que é guardar o bom depósito? É valorizar esse morador que é coabitante do seu corpo. Ele é coabitante, ou seja, ele habita junto com você. Você tem sua alma habitando no seu corpo, juntamente com o Espírito que Deus te concedeu. Porém, tem alguém aí melhor que eu, melhor que você, melhor que todos nós juntos, que se chama Espírito Santo de Deus. Que valorize esse morador, faça de tudo para que ele tenha alegria de permanecer em você, faça de tudo para que ele continue sendo um morador constante e cotidiano na sua vida. Não abra mão, porque esse Espírito Santo de Deus é o grande diferencial, é aquele que vai te proporcionar grandes coisas, experiências indescritíveis e inéditas. Porque, como eu costumo dizer, Deus é especialista em nos surpreender. O Espírito Santo é o agente de Deus na sua vida. Interessante, pastor Cláudio, que aí nesse versículo de 2 Timóteo, capítulo 14, ele fala para nós guardarmos o bom depósito. Ou seja, nós acabamos tendo um superávit. Né? Momento em que a gente pensa assim, caramba, eu estou tão fraco, mas você guardou, porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar dos momentos que você viveu. Os dias que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão guardando alimento, estão estocando alimento, porque não sabem o que vai ser daqui mais uns dias. Mas aqui Paulo está dizendo, guarda um bom depósito, ou seja, deposite no Espírito Santo a tua confiança, porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar, e você tem
saldo com Ele. É muito bom ter saldo com o Espírito Santo. Esse não perece, né? É O verdade. alimento que nós guardamos na nossa casa, se passar muito da validade, porque até às vezes a validade ele ainda está sendo próprio para consumo, mas se passar muito você vai ver que deu bichinho, você vai ter que jogar fora. Esse não perece. O Espírito Santo ele nos faz lembrar aquilo que nós lemos e aquilo que nós ouvimos. Então está guardado como um bom depósito, né? E como bom depósito, ele é infinito. Por mais que você faça uso do Espírito Santo, e eu, no bom sentido da expressão fazer uso, que é dar permissão, dar vazão, o Espírito Santo jamais vai se esgotar na sua vida. Quanto mais você recorrer a Ele, mais Ele vai produzir um rio de águas vivas na sua vida. E que seja o Espírito Santo constante e transbordante na sua vida. Glória a Deus. E aí, prosseguindo a nossa revista, no terceiro parágrafo do item 1.2, o autor diz que há um interesse real da parte de Deus em manter uma aproximação conosco. A vinda de Jesus é a maior prova de que Ele se preocupa com a humanidade. E mais do que isso, Ele quer conviver com a sua criação. E esse trecho em Romanos capítulo 8, no verso 9, diz que para ser de Deus, o Espírito Santo deve habitar em nós. Então, se você quer ser de Deus, você precisa abrigar o Espírito Santo na sua vida. E eu, quando digo que você precisa abrigar, é uma necessidade e ao mesmo tempo um privilégio. E quando você recebe alguém importante na sua casa, você abre as portas, você permite que a sua casa seja ventilada, você mantém sua casa organizada, limpa, e ainda que você não consiga, você vai pedir ajuda, porque o Espírito Santo não é um hóspede, ele é um morador, ele é um habitante, ele quer estar 24 horas por dia na sua vida, todos os dias do ano na sua vida. Ele não faz acepção de dia da semana ou de horário do dia, ele quer ser habitante constante na sua vida. Então, abra suas portas e receba o Espírito Santo de Deus. Isso aí é uma coisa bastante interessante, que nós recebemos pessoas na nossa casa. E no grau de relacionamento, nós vamos atendê-la, Ou vamos atender na porta da casa, no portão, ou vamos chamar para dentro, poder atender no quintal, se você tem quintal, ou você vai atender ela na sua sala, ou ela vai ter liberdade de ir na sua cozinha, de ir no seu quarto, de usar o banheiro, porque dependendo do grau de relacionamento, essa pessoa tem liberdade. Se você der essa liberdade ao Espírito Santo, ele não vai ficar restrito só os dias que você precisa dele, mas todos os dias. Ele deixa de ser apenas um hóspede, ele se torna um morador da casa. Ele não vai visitar, ele vai morar. Então deixa o Espírito Santo entrar em todas as áreas da sua vida, que você vai perceber que como casa de Deus, você não tem restrições, ele vai poder viver totalmente na sua vida. E você vai experimentar a plenitude do Espírito. E quando o nível de intimidade é muito grande, e até experiência familiar, a gente empresta até as roupas. Aleluia. A pessoa que mora conosco. Quantas vezes você pega uma sandália emprestada de alguém que mora na sua casa, ainda que o número seja maior que o seu pé? Quantas vezes você empresta uma peça de roupa? Isso é intimidade. Empreste a sua vida, abra a sua vida para o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque você vai vivenciar coisas que eu vou querer ouvir seu testemunho, de que a sua vida se tornou diferente a partir do dia que você deu total liberdade ao Espírito Santo. Eu creio que muita gente que esteja nos assistindo, muita gente que esteja nos ouvindo neste momento, ainda não experimentou essa intimidade integral com o Espírito Santo de Deus. Que essa lição seja uma motivadora para a sua vida, para que você venha abrir a sua vida, venha fazer do Espírito Santo um morador constante da sua vida, e que grandes coisas aconteçam para a glória de Deus. No item 1.3, o autor da revista fala de a assistência do Espírito Santo.
né? E aí, lembrando os mais antigos, né? A minha avó chamava ambulância de assistência, né? Assistência que assiste, que ajuda, e não meramente o espectador. A assistência chegou. Exatamente, minha avó falava muito isso, chama assistência que fulano está passando mal. Quando eu cresci, o nome assistência deixou de ser usado e passou a ser chamado de ambulância, tá? Então, quando a gente fala assistência do Espírito Santo, não é que ele vai ser um mero espectador, vai ficar apenas olhando, ele vai te ajudar. Então diz lá no primeiro parágrafo o seguinte: o Espírito Santo está pronto para prestar assistência em momentos de aflição, angústia e perseguições, ou quando ele precisar de ajuda para a defesa de sua fé. Essa assistência foi prometida literalmente por Jesus, e ela é múltipla, permanente, espontânea, gentil e incansável. Então, quando o autor fala que essa assistência é múltipla, eu digo até, né, eu vou fazer um acréscimo aqui, ela é múltipla e inimaginável, porque o Espírito Santo vai nos ajudar de diversas maneiras, e de maneiras inclusive que nós não imaginamos, mas certamente ele vai agir. Quando ele fala permanente, é o que nós já estamos falando desde o início da lição, permanente, o tempo todo. Ele não vai se limitar ao momento do culto a Deus, ele não vai se limitar ao momento da oração ou ao período do jejum que você está oferecendo a Deus. Ele vai agir permanentemente nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sociedade, enfim, todos os locais onde você estiver, ali estará agindo o Espírito Santo de Deus. Quando fala de espontânea, é porque ele tem prazer em fazer isso. É espontâneo, ou seja, você não precisa pedir, você só precisa permitir que ele haja na sua vida. Quando ele fala de gentil, o Espírito Santo é a pessoa mais educada que você possa vir conhecer. Se você tem um amigo educado, se você tem um membro da família educado, essa pessoa está sujeita a altos e baixos. Um dia você pode pegá-la de mau humor, um dia você pode, digamos assim, presenciar um momento de mau humor dessa pessoa, mas não do Espírito Santo de Deus. Ele é a pessoa mais gentil que você pode conhecer. Interessante, falando sobre assistência, né? Paulo ele diz que ele que nos assiste diante do Pai, intercedendo por nós, amém? Nos levando esse socorro, essa ambulância. Essa ambulância. E ó, a ambulância que não atrasa não, hein? Se você orar, é imediato. Nem países do primeiro mundo tem um serviço dessa presteza, dessa qualidade. Obrigado, pastor. E aqui, para encerrar, ele fala que é incansável. Incansável é essa assistência do Espírito Santo. Ele jamais vai dizer assim para você: meu filho, minha filha, me liga outra hora que agora eu estou descansando. Ele jamais vai dizer para você: me chama mais tarde que agora eu estou ocupado. Ele vai estar sempre disponível e ele é incansável no nosso socorro. E nesse trecho de Marcos 13:11, né, ele fala, o apóstolo diz o seguinte, que o Espírito Santo fala através de nós. Então, se você der permissão ao Espírito Santo, ele vai falar através da sua vida. Ele vai falar com você e através de você. Ele vai abençoar sua vida e vai fazer da sua vida canal para abençoar outras vidas. Então, abra sua vida, abra seu coração para o Espírito Santo de Deus. Eu creio que muita gente ainda não experimentou como é bom dar permissão ao Espírito Santo de Deus. E que seja mais uma vez, o dia de hoje, uma bela data para você experimentar e não parar de experimentar essa realidade. Ainda nesse item 1.3, mais para frente, o autor diz o seguinte: se estamos andando no Espírito Santo, não teremos dificuldade em proclamar o Evangelho quando surgirem as oportunidades, mas ainda assim, se tivermos problemas, Ele estará presente para nos ajudar
a superar os desafios. Está em João 15, versos 26 e 27. E em João 15, nos versos 26 e 27, e aí também falando um pouco antes, né, em João 14, 26, que não está na sua revista de aluno, mas está aqui na revista do professor, quando você quiser testemunhar de Cristo e honrar o nome de Cristo, são dois ensinamentos que o apóstolo João nos ensina. Em João 14, 26, ele ensina a nos fazer lembrar da palavra de Deus. O pastor Marido falou ainda há pouco. O Espírito Santo é tão maravilhoso que a nossa mente, com sua imperfeição, com sua limitação, vai falhar em alguns momentos, mas o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. E aí agora um acréscimo meu: mas para o Espírito Santo fazer você lembrar, é necessário que você seja um leitor da palavra de Deus, é necessário que você seja um estudioso da palavra de Deus. Não se limite à pregação, não se limite ao culto, não se limite à emissora de rádio ou de TV. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, e aí você vai ver o Espírito Santo fazendo você lembrar, porque você vai estar testemunhando de Cristo. E em João 15, versos 26 e 27, o apóstolo João também fala: testemunho de Deus e de Cristo. Então o Espírito Santo é aquele elo que nos une a Deus e a Cristo. Então, tudo aquilo de bom que eu faço, tudo aquilo de bom que eu falo, tudo aquilo que é mais verdadeiro que eu pratico, é a ação do Espírito Santo na minha vida. E quando eu faço essas coisas, eu estou testemunhando de Deus e de Cristo. Assim como Cristo testemunhou de Deus, nós testemunhamos de Cristo e de Deus. E quem é essa pessoa fundamental, indispensável para isso? É o Espírito Santo de Deus. Então, todas as vezes que você quiser dar testemunho de Cristo, dar testemunho de Deus, lembre-se, é o Espírito Santo que está agindo na sua vida. Amém. Item 2, a comunhão com o Espírito. O autor diz o seguinte: a bênção apostólica destaca um importante aspecto no ministério do Espírito Santo. A comunhão, né? Ter comunhão com o Espírito significa ser guiado, ungido, fortalecido, ajudado, ensinado, santificado, renovado, regenerado e vivificado por Ele. E aí a bênção a bênção apostólica, né? Que ele fala primeiramente da graça de Jesus e o amor de Deus. A graça de Jesus trouxe a nós o amor de Deus. Lembrando que a graça de Jesus é um favor que Jesus fez a todos nós. Nós não merecemos e sequer sabíamos da existência dela, mas Jesus, em seu infinito amor, em sua inabalável obediência a Deus, Jesus nos fez esse favor, Jesus nos fez essa graça, e essa graça de Jesus nos conduz ao amor de Deus. E aí, quando a gente fala de ser guiado, né, a gente pode citar, por exemplo, lá em Atos, quando Filipe foi trasladado, foi guiado para pregar para aquele mundo. Também a gente pode lembrar quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Mas aí você fala: pastor, o Espírito Santo fez isso com Jesus porque era necessário. Era necessário que Jesus vencesse as tentações, para que nos mostrasse que é possível para nós, seres humanos imperfeitos, que nós também podemos vencer as nossas tentações. Tudo aquilo que nós vivemos nesta vida terrena, Jesus também viveu. Então era necessário, assim como Jesus viveu tentações, Jesus venceu as tentações, e pelo poder da palavra de Deus, nós também temos essa mesma ferramenta, que é
vencer as tentações através da palavra de Deus. E lembrando que Jesus foi tentado depois de ser batizado nas águas. Então, nós nos batizamos nas águas para darmos uma declaração pública do nosso compromisso com Jesus, para dizermos que a nossa velha criatura foi sepultada e surge dali o Filho e a Filha de Deus. Então, da mesma maneira que Jesus passou pelas águas, Jesus perfeito, imaculado, sem pecado, foi batizado nas águas para nos dar o exemplo. Não que ele tivesse pecado, jamais foi atribuído qualquer pecado a Jesus e jamais será. Mas de qualquer forma, nós precisamos viver essas experiências. E aí quando ele fala também de sermos ungidos, né, através da bênção apostólica, através do Espírito Santo de Deus. Sem unção não podemos fazer a obra de Deus. Sem unção nós somos meros conhecedores da palavra e totalmente vazios da presença do Espírito Santo de Deus. Lembra que lá no Antigo Testamento, os homens que iam desempenhar o ministério na presença de Deus eram ungidos, fossem eles profetas, sacerdotes ou até mesmo reis, precisavam ser ungidos. E a unção representa autoridade. Sem autoridade não podemos trabalhar em favor do reino de Deus. Quando fala aqui de ser fortalecido, pegando aqui carona nas palavras do pastor Amarildo, nas nossas fraquezas, precisamos com urgência da ação do Espírito Santo. Quantas vezes chegamos à casa de Deus para prestar um culto a Deus, chegamos totalmente cambaleantes, totalmente feridos, né? Existe a ilustração do vaso de barro, que às vezes o vaso chega rachado, e eu sempre falo, né, em tom de brincadeira, mas é fato, às vezes o vaso chega faltando pedaços, e aí o Espírito Santo nos molda novamente, nos coloca em condições de prosseguir a jornada, e somos fortalecidos pelo Espírito Santo, somos ajudados, conforme já falamos anteriormente, somos ensinados. Quantas vezes o Espírito Santo falou com você coisas que nenhum pregador jamais falou? Quantas vezes o Espírito Santo falou com você em determinadas situações que, se você se encontrava sozinho, já falou através de sonhos, já falou através de louvores, através de orações, através da leitura da palavra? Quantas vezes o Espírito Santo já nos ensinou? Através do Espírito Santo somos santificados, somos separados. O Espírito Santo, quando nos ensina, ele fala: não vá por aí, vá por outro caminho, aquele que eu estou apontando para você. E ali nós nos santificamos, porque muitas vezes o caminho que é agradável, o caminho que nos parece confortável, é aquele que vai nos conduzir ao pecado e à destruição. O caminho que nos leva à salvação é estreito. E aí eu vou até acrescentar, né? Uma vez eu conversando com um diácono, amigo nosso, eu estava passando por uma situação, eu falei assim: meu irmão, eu descobri que o caminho não é só estreito não, ele é sinuoso e as paredes são de chapisco, ainda dá uma machucada na gente, mas tudo é para a glória de Deus. Né? Se está arranhando é porque é necessário arranhar. É para a gente lembrar que essa dor que a gente está sentindo não é nada comparada com que Jesus sentiu por nós. Essa dorzinha é um cachorrinho chihuahua, não vou nem dizer piquenês, que muita gente nem sabe o que é, mas é um chihuahua, um pinchezinho, comparado àquilo que Jesus já sofreu por nós. E Jesus sofreu sem merecer. Muitas vezes nós sofremos porque fazemos escolhas erradas. Somos protagonistas das nossas escolhas. Esse caminho então sinuoso aí, que é um risco aí, deve ser parecido com aquele caminho que a jumenta estava carregando o Balaão e arrastou ele pela parede. Ele reclamou. Para ele poder falar: tá bom de dar uma espada.
E o profeta estava errado, a jumenta que estava certa, mas ele que ainda espancou a jumenta, né? Coitada da jumenta. Bom, e para a gente encerrar esse trecho, quando fala de renovado, regenerado e vivificado por ele, quantas vezes a gente está apagado, né? A gente está parecido com aquelas virgens imprudentes, deixou o azeite acabar. E por que eu falo que a gente deixa o azeite acabar? São as nossas atitudes, são as nossas vontades, e elas vão apagando, extinguindo o Espírito Santo da nossa vida. Nós somos responsáveis por isso. E aí, quando nós recorremos ao Espírito Santo, ele nos regenera, nos vivifica, nos restaura, nos renova. Tudo aquilo que nós estávamos precisando, o Espírito Santo vem fazer em nós. Aqui, pastor, voltando um pouquinho aqui nesse mesmo assunto no tópico 2, né, no primeiro parágrafo diz assim: a bênção apostólica destaca o importante aspecto do ministério do Espírito Santo, a comunhão. Aí nós falamos para poder analisar sobre a comunhão. Quantas das vezes nós temos vontade de dar um chute na canela de alguém, né? Nós temos esse desejo de ir lá, como o apóstolo Paulo diz, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Aí nós olhamos que Jesus chama pessoas totalmente diferentes. Chama um Pedro Zelote, era um ativista, alguém que estava contra Roma, e chama Mateus, Levi, que era um cobrador de impostos, que estava a favor de Roma. Os dois extremos. Como que essas duas pessoas podem ficar junto? Somente o Espírito Santo. Eu creio que quando eles se viram, devia ter saído fogo, né? Faísca um do outro, querendo dar um chute na canela do outro. Mas depois que Jesus morre e ressuscita, aí o Espírito Santo vem, a gente não vê em contrapartida alguns assuntos falando a respeito de Pedro, a respeito de Mateus. A gente vê lá aquele probleminha que existe entre Paulo e Pedro, mas era necessário para que Paulo pudesse sair e pregar o Evangelho. Depois eles estavam juntos para a glória de Deus. A gente percebe que na igreja também é assim. Quantas das vezes nós temos um arranhão com um, com o outro, mas depois tudo volta ao normal, porque o Espírito Santo nos convence do juízo, da justiça, e nós vamos lá e nos reconciliamos. Por isso existe comunhão. O Espírito Santo é que causa essa comunhão no seio da igreja. E qual família não tem problemas de relacionamento de vez em quando? A gente não pode fazer da exceção uma regra, mas toda família tem seus problemas de desacordo, de desavença, e aí é preciso que haja comunhão entre os membros, entre os familiares. Então é necessário que o Espírito Santo haja e nos traga a comunhão. Aí, prosseguindo nesse parágrafo, aí, no próximo parágrafo, diz, né, da profunda comunhão do crente com Cristo. Profunda comunhão. Não é só comunhão, é profunda. Num plano terreno, eu entendo que enquanto nós somos solteiros, precisamos ter essa comunhão entre pais e filhos. Quando nós nos casamos, a comunhão entre marido e mulher. Só que a comunhão com Cristo ainda é mais profunda. Ou seja, não há nenhum relacionamento terreno que se compare a essa comunhão com Cristo que somente o Espírito Santo pode nos proporcionar. E prosseguindo aqui nossa leitura, a base dessa comunhão é a expiação do pecado pelo sangue de Jesus. O alvo da comunhão é que Cristo habite em cada vida e exerça a plenitude de seu senhorio. A garantia da comunhão é assegurada pela palavra. Mais adiante o autor diz: o cristão recebe uma nova visão espiritual do amor de Cristo. Esse amor deve ser conhecido e compreendido completamente. Até então não tínhamos conhecimento, não tínhamos noção, não tínhamos a experiência desse amor em nós. Mas hoje, diante das nossas imperfeições, diante das nossas falhas, todas as vezes que nós paramos e pensamos, Deus habita em mim, Cristo habita em mim,
O Espírito Santo habita em mim. Né? Claro que o Pai e o Filho se fazem presentes através do Espírito Santo. Esse amor me constrange, esse amor me leva a um arrependimento diário, ou talvez várias vezes ao dia, de quem eu sou e de quem eu preciso ser para louvar a Deus, para ter uma vida agradável a Deus. Porque quanto mais você reconhece esse favor que te foi feito, mais você vai ter a ciência e a consciência de que você precisa melhorar. Nós precisamos melhorar. E aí, como eu costumo dizer, sempre temos a oportunidade de melhorar. Não há limites para melhorar. No dia que nós estivermos na presença do Senhor Jesus, seja no dia do arrebatamento ou no dia da nossa morte física para esta vida, ali nós teremos alcançado a estatura de varão perfeito. Ali nós alcançamos a perfeição, porque nós teremos um encontro pessoal, face a face com o Senhor Jesus. Ali você e eu já nos tornamos aperfeiçoados para a glória de Deus. Se você quer ser perfeito, vai ter que morrer primeiro. Talvez não seja uma ideia muito agradável, mas é necessário que todos os dias nós sejamos melhores para Deus. E ser melhor para Deus não é subir o degrau do status da sociedade. Muitas vezes ser melhor para Deus é nos despirmos, é nós descermos o degrau de renúncia, de humildade, de dedicação a Deus. É diferente aí que muitas das vezes nós estamos aí tão preocupados com a nossa reputação, né? E Deus não está preocupado com a nossa reputação, Ele quer que nós entendamos só a nossa integridade, que nós somos inteiros, que aí nós vamos ter essa esperança, como em Romanos capítulo 5 diz, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando eu tenho essa convicção, eu não vou ficar preocupado com o que as pessoas pensam, porque eu sei o que Deus pensa de mim. Amém. E com isso o Espírito Santo me faz entender quem eu sou e aonde eu estou em Cristo Jesus. Se eu compreendo onde eu estou em Cristo Jesus, todas as outras coisas e pensamentos de pessoas para mim não tem importância, porque Deus derramou em mim a convicção do chamado dele para a minha vida. E tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você possui nesta vida terrena, é para a glória de Deus, é para serviço do reino de Deus. Então, se você tem lá no seu carro o adesivo a serviço do rei, você precisa dar carona, você precisa ajudar a pessoa necessitada, porque o seu carro, assim como você, está a serviço do rei. A sua casa deve ser local de refrigério, porque a sua casa também é uma ferramenta a serviço do rei. A sua despensa também deve estar a serviço do rei. Enfim, tudo aquilo que você possui nessa vida, seja a sua capacidade, seja o seu conhecimento, seja a sua habilidade, sejam os seus bens materiais, estão a serviço do rei. Porque às vezes nós usamos até um adesivo para poder impressionar as pessoas, né? Causar uma impressão, mas eu não tenho que usar um adesivo para causar impressão, eu tenho que ver aquilo que eu estou dizendo. Ando com uma camisa que diz: Jesus, o amor que revolucionou a minha vida, me faz amar. Mas o amor está em mim não é apenas uma frase que eu carrego nas costas. Então eu preciso entender que eu não tenho que usar uma frase para causar um efeito. Eu tenho que fazer o efeito que eu desejo, que eu preciso causar. Aleluia. Amém. Então, indo agora para o item 2.1, dependência do Espírito Santo. Aí diz: cada cristão aprende que precisa depender completamente do Espírito Santo. Ele é absolutamente indispensável para o nosso viver. Dependemos dele para a nossa salvação, compreensão das Escrituras, orarmos com eficácia, prosseguirmos na tarefa de evangelização, obtermos o revestimento de poder, recebermos a manifestação dos dons
sabermos a direção correta. Bom, aqui resumiu tudo aquilo que nós vivemos. Vivemos na dependência do Espírito Santo de Deus. E o que é viver na dependência? É não corrermos o risco de fazer por nossa própria vontade. É colocarmos para a apreciação de Deus tudo aquilo que é necessário ser feito na nossa vida. E eu não digo fazer para o nosso benefício, fazer para o reino de Deus. Muitas vezes eu tenho ideias, mas essas ideias não são colocadas para Deus. As ideias podem ser inspirações de Deus, sem dúvida, mas também podem ser uma inspiração meramente humana. E de qualquer forma, eu preciso colocar essas ideias para que o Espírito Santo de Deus venha aprová-las. Porque será mesmo para a glória de Deus ou será apenas para a glória do homem? E para a glória do homem é uma vã glória, uma glória inútil. No dia do nosso julgamento, as nossas obras serão julgadas. E são essas as obras de ouro, de prata, ou apenas de palha e madeira. Então nós precisamos colocar diante de Deus. Ore ao Espírito Santo para que Ele te mostre se essas obras que você deseja fazer são para a glória do Pai ou para a vanglória do ser humano. Então, seguindo aqui, item 2.2, a fé. Ela está ligada intimamente ao Espírito Santo. Ela não somente produz, ele, o Espírito Santo, ele não somente produz dentro do coração do pecador a fé salvadora, mas também leva o cristão a cultivar a fé como elemento do fruto do Espírito. Como está a sua fé? A sua fé tem convicção da sua salvação? A sua fé te transmite a convicção de que você será arrebatado por Cristo Jesus naquele grande dia? Ou a sua fé está meio vagalume, acende e apaga, está oscilante? Se a sua fé se encontra oscilante, ou seja, a montanha russa, altos e baixos, você precisa pedir a Deus, através do Espírito Santo de Deus, que a sua fé seja alimentada, seja fortalecida. As coisas só vão acontecer de maneira agradável a Deus na sua vida a partir do momento que você tiver fé, convicção, certeza. Você ainda não viu, mas tem certeza de que essas coisas vão acontecer. Então não há outra maneira de você agradar a Deus sem fé, que está escrito lá em Hebreus. Todo o capítulo 11 de Hebreus fala de fé. Então fica aí como seu dever de casa, leia o capítulo 11, da carta aos Hebreus. Esse autor que a gente não sabe, um autor humano, que a gente não sabe quem foi, foi tremendamente inspirado pelo Espírito Santo. E esse capítulo 11 de Hebreus, quando fala de fé, é assim, tremendo, impactante. Como diz o diácono que mora no nosso coração, é fantástico. Extraordinário. É top. Se ele estiver nos assistindo agora, ele vai saber. Pode não estar assistindo agora, mas vai assistir depois. Ele vai lembrar, e o pastor lembrou de mim, o Espírito Santo que lembrou de você, meu irmão. Então, prosseguindo aqui no item 2.3, o fortalecimento. O cristão é fortalecido constante e permanentemente pelo Espírito Santo. Esse fortalecimento revigora o homem interior. Lembrando, quem é o homem interior? O homem interior, como em lições anteriormente estudadas, é o homem espiritual. É a sua porção espiritual. É a sua porção que foi transformada e que, graças a essa transformação operada por Cristo na sua vida, hoje o seu homem exterior é diferente.
Se antes você fumava, roubava, fofocava, agredia, traía, se você antes você era trambiqueiro, gostava de se dar bem, essa transformação no homem interior que o Espírito Santo de Deus promoveu quando você aceitou Jesus, ela se reflete no seu homem exterior. Você pegou tudo aquilo que é obra da carne e abandonou. Se você quiser saber também, está lá em Gálatas 5:19. Vai lá, faz seu dever de casa também. Hebreus capítulo 11, Gálatas capítulo 5. Leia lá. E aí você depois passa a buscar o fruto do Espírito na sua vida. Então, você era guloso, você era beberrão, você era briguento, você deixou tudo isso, né? Hoje em dia você, por amor a Cristo, você suporta todas as coisas. Antes você não levava desaforo para casa, agora você leva o Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Seja em casa, seja no trabalho, na vizinhança, ainda que você esteja certo e o outro esteja errado, mas você não vai passar da medida, porque a sua medida é o Espírito Santo de Deus. E aí, continuando aqui no item 2.3, ele fala: é administrado segundo as riquezas da glória de Cristo, né? E lá, não está aí nessa sua revista, mas eu destaquei aqui, em Efésios 3, capítulo 3, verso 20, diz que essas riquezas da glória de Cristo é tudo aquilo que Cristo nos supre, que nós jamais imaginávamos. Coisas tanto na vida espiritual quanto na vida terrena, você recebe de Cristo que você não imaginava. Você nunca pediu, você nunca imaginou e você nunca pediu, mas você recebeu. Quantas coisas o homem interior de Jesus suportou por nós para que fosse cumprida a vontade do Pai? Quantas coisas o homem interior de Jesus venceu para que ali fosse manifesta a glória do Pai? Agora, trazendo para a nossa vida, trazendo para a nossa realidade, riquezas da glória de Cristo. Toda vez que o nosso homem interior é fortalecido, toda vez que o nosso homem interior é renovado, nós percebemos quantas coisas que jamais imaginávamos receber. E aí eu vou estender essas coisas que não imaginávamos, tanto a vida espiritual quanto a vida material. E essas coisas se traduzem, em todas as áreas da nossa vida. Eu nunca imaginei, eu nunca pedi, mas Deus me deu a si mesmo. Então continue fortalecendo o seu homem interior, continue fazendo coisas agradáveis ao Espírito Santo de Deus, e você vai experimentar. Não faça por interesse, obviamente, porque o Espírito Santo sabe, ele esquadrinha o nosso coração, ele sabe aquilo que nós fazemos por espontaneidade e aquilo que nós fazemos por interesse, mas faça espontaneamente, faça pelo prazer de fazer, pelo prazer de ser útil ao reino de Deus, e você vai experimentar coisas maravilhosas no nome de Jesus. 2.4, frutificação. Aí diz o seguinte: a verdadeira fé em Cristo transforma a vida e produz frutos para a glória de Deus. Se você agora está enxertado, fala conforme a ilustração da videira, você agora está enxertado em Cristo, você é filho de Deus por adoção. Se você faz parte do corpo de Cristo, você precisa produzir frutos bons, frutos que glorifiquem a Deus. Então jamais uma árvore vai produzir frutos diferentes de sua natureza.
Então, se você plantar laranjeiras, você vai colher laranjas. E dependendo da qualidade da laranja, se você planta laranja seleta, você não pode colher laranja lima. Se você planta laranja Bahia, você não vai conseguir colher outro tipo de laranja. Então, assim somos nós. Se nós somos enxertados em Cristo, se nós somos plantados, ligados, unidos, e o Espírito Santo trabalha em nós, os nossos frutos precisam ser bons, precisam ser frutos que dignifiquem a glória de Deus em nós. Então, se liga, meu irmão, se liga, minha irmã, se liga você que ainda não se decidiu por Cristo. Se você faz coisas boas hoje, você fará coisas ainda melhores, se você estiver ligado à videira verdadeira que é Cristo Jesus. Essa semana uma amiga, irmã em Cristo, amada, a Vera, ela estava me perguntando, mas pô, eu perguntei a algumas pessoas, como que eu posso saber que uma pessoa tem o fruto do Espírito? É aquilo que diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, é sim também? Né? Mas Jesus ele nos fala, e o Paulo também fala a respeito disso, que o nosso fruto tem que permanecer. Ou seja, eu tenho que dar frutos para a glória de Deus, mas frutos que sejam bons e que permaneçam. Então aí nós vamos conhecer quem verdadeiramente é filho de Deus, porque não é pelos dons que nós conhecemos o profeta, a pessoa. Tem pessoas profetizando, tem pessoas pregando de forma extraordinária, mas a vida dela, o dia a dia dela é totalmente longe. Ela tem uma coisa na boca e outra nas atitudes. Agora, quando nós temos os frutos do Espírito, nós vamos ser mansos, nós vamos ser longânimos, nós vamos ser temperantes, né? Porque o próprio Jesus disse isso, né? Ele disse que ele é manso e humilde de coração. Então, se eu sou semelhante a Jesus, eu preciso também ser manso e humilde de coração. Aí nós vamos ver os frutos da glória de Deus. Pedro era um homem bravo, um homem rude, um homem violento, mas logo que ele teve o Espírito Santo de Deus, ele teve uma transformação, uma mudança. Produziu fruto e arrependimento. E falando sobre fruto, né, trazendo para uma realidade ainda mais terrena, toda árvore que produz frutos, ela produz constantemente, né? É claro que existem frutos que são de estação, são os frutos sazonais. Manga, por exemplo, abacaxi, são frutos saborosos, mas que são de época. Mas existem plantas que produzem o ano inteiro. E assim deve ser a vida do crente, a vida do cristão. Produzir frutos. Eu quando me converti, mas há quanto tempo você se converteu, meu irmão? Quanto tempo você se converteu, minha irmã? Porque parou. E uma ilustração, né, que não é uma ilustração, é um fato. Meu avô, até os 11 anos de idade, eu tive o meu avô materno, tinha um sítio, né, e lá tinha vários cajueiros. E tinha um cajueiro lá, que por incrível que pareça, ele só deu um caju a vida toda. Meu avô só não cortou aquele cajueiro por misericórdia. Porque o cajueiro a vida toda era uma árvore enorme, só produziu um caju. Meu avô fazia questão de contar. Sabe quantos cajus eu colho todos os anos desse cajueiro maravilhoso? Aí eu perguntava, quantos, vô? Um caju a vida toda. Não é isso que Jesus quer da sua vida, que você produza um fruto. Jesus quer que você produza frutos o ano todo. O ano todo você vai alimentar. O ano todo você vai servir de fonte para famintos, pregando, testemunhando, ajudando, fazendo tudo aquilo que o Espírito Santo faz com você. Aleluia. O 2.5, guiado pelo Espírito Santo. Então ele diz lá, vamos direto para o segundo parágrafo, que ele diz o seguinte: é claramente estabelecido no texto de Paulo que ser filho de Deus é a condição maior para alguém ser guiado pelo Espírito Santo. Mateus, por exemplo, informa-nos que o Mestre foi conduzido ao deserto, guiados pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. É aquele exemplo que nós falamos ainda há pouco.
Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para ser tentado. Mas pastor, por que isso? Porque Jesus precisava nos deixar o exemplo. O exemplo de Jesus é aquele modelo, é aquele padrão que eu e você precisamos seguir. Prosseguindo, aí a passagem de Atos 10:38, o autor da revista destaca o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então é o Espírito Santo que vai nos selar, vai nos ungir, vai nos autorizar a fazer a obra de Deus. Sem ele somos meramente leitores da Bíblia, não somos filhos de Deus, não somos praticantes da palavra de Deus e não somos cidadãos do reino de Deus. Então precisamos do Espírito Santo para que tudo isso se cumpra na nossa vida. E ainda falando sobre ser conduzido, o apóstolo Paulo, quando seguia para Roma, passou por um naufrágio. O apóstolo Paulo passou por experiências ruins, mas ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando preso em Roma, o apóstolo Paulo foi tremendamente inspirado para escrever cartas, que chamamos de epístolas, e que hoje são fonte de alimentação para a nossa alma. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que momentaneamente fala assim: pastor, mas eu não estou passando por um momento muito legal, não estou passando por um momento nada bom, mas à frente você vai enxergar, você vai entender, né, o motivo de você viver isso aí. Então não vamos nos limitar ao louvor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, mas vamos viver isso aí, vamos agradecer diariamente ao Espírito Santo a presença dele na nossa vida, vamos agradecer essa comunhão que ele nos conduz ao Pai e ao Filho, vamos agradecer porque é o Espírito Santo que faz coisas maravilhosas. Item 3, o Espírito Santo e a adoção. Aí diz o seguinte: a adoção é selada e confirmada pelo Espírito Santo, concedendo à pessoa que confessa a Cristo como Salvador status de membro da família de Deus. Aí lá em Gálatas 4, do 4 ao 7, a palavra diz que nós nos tornamos herdeiros de Deus. Quando fala de herança, a gente já só pensa em coisa boa, e vindo de Deus só pode ser bom, só pode ser agradável e só pode ser perfeito, assim como a vontade de Deus. Então, quando nós entendemos que nós somos herdeiros, nós somos filhos. Amém. Temos direito da herança. Amém. Legal. Garantido legitimamente por lei. Até então, o único filho de Deus era Cristo, né? Como você lê lá em João 3,16, que deu seu filho unigênito, ou seja, filho único. Até ali ninguém era filho de Deus além de Cristo. A partir de toda a obra de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, e nós, quando nos arrependemos e levantamos a nossa mão e dizemos: eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, nós nos tornamos filhos de Deus. E ali você é adotado e passa a ser co-herdeiro do reino de Deus. Olha o privilégio, herdeiro do reino de Deus. Se você herdasse hoje alguns alqueires de terra aí, você ia ficar assim: meu irmão, eu me dei bem, ainda que você não tivesse dinheiro para pagar o imposto, mas você ia achar que era um grande negócio. Só que se você não pagar os impostos, as suas propriedades são levadas. Só que a herança de Deus para a sua vida, o preço só foi pago na cruz. Aleluia. Jesus derramou todo o seu sangue por você e por mim. Então nós não precisamos pagar esse alto preço. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos seguir as orientações do Espírito Santo de Deus. Interessante que algumas pessoas que são orgulhosas por serem religiosos, por ser evangélico, por ser crente. Mas interessante que em João capítulo 1, versículo 12, como está aí na revista, diz
numa ocasião, uma moça, uma jovem, adolescente, me perguntou, como que eu posso saber que eu sou filho de Deus? Em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas como eu posso ter essa certeza? Aí em Romanos capítulo de número 8, versículo 16, diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele me faz, pelo meu Espírito, entender que eu sou filho de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Nós podemos ter essa convicção, essa certeza, porque o Espírito Santo nos faz compreender. Porque quando eu entendo, eu já não tenho mais dúvida, e a esperança não te deixa dúvida. A esperança do Espírito de Deus traz convicção, certeza de quem você é em Deus. E imagine você que nos assiste, imagine se somente a sua carteirinha de membro fosse garantia. Quantos membros ainda não tem a carteirinha de membro? Aí ó, fica aí para você, né, esse puxão de orelha. Como dizem os jovens, pega a visão. Regularize-se com sua igreja, né? Então se você ainda não tem a carteira de membro, mas não é a carteira de membro que vai te salvar, não é a carteira de membro que vai te tornar filho de Deus. E aí diz no segundo parágrafo o seguinte: a adoção é um dom de Deus, do qual participam as três pessoas da Trindade. É um ato soberano e livre, espontâneo e perfeito. Nos proporciona extraordinários privilégios e solenes deveres. Eu gosto dessa parte aqui, dos deveres. Muita gente só quer privilégio, mas é preciso cumprir com os deveres, ou cumprir os deveres. Por meio da adoção, nossa vida de escravidão é anulada e recebemos uma maravilhosa união com Cristo. Cristo, em seu ministério terreno, cumpriu seus deveres. Porque nós só priorizamos Cristo como Salvador quando Ele é Senhor de nossas vidas. Então, precisamos, primeira coisa, sermos submissos a Cristo. E como é que eu sou submisso a Cristo no meu dia a dia? Aí outro dever de casa, vai lá em Romanos capítulo 13, submisso às autoridades estabelecidas por Deus. Nos dias de hoje, com essa situação que estamos vivendo, eu vi nas primeiras semanas, ou nos primeiros dias da primeira semana da quarentena, muita gente indo para a praia, postando foto no Instagram, e o afastamento social. Eu não estou aqui dizendo não estou aqui colocando se você é de acordo ou não. Eu estou colocando que nós devemos ser submissos às autoridades. E uma vez que foi estabelecido um decreto que não devemos, então nós não devemos. Porque isso não é uma coisa de questão religiosa, é uma questão de saúde pública. E eu, como filho de Deus, preciso ser obediente às leis. Então a gente precisa entender o seguinte: Deus deu exemplo com a adoção. Independente de quem você seja, você precisa ser alcançado pelo amor de Deus. Você precisa entender que é o amor de Deus que vai fazer de você uma pessoa diferente no melhor sentido da palavra. Você precisa entender que você precisa ser obediente. Você precisa, no seu dia a dia, sua habilitação está vencida, legalize sua situação. Ah, pastor, eu estou com a minha conta atrasada. Procure resolver esse problema. Não fuja dos seus compromissos, porque é o que o pastor Amarildo disse. É a partir da ação do Espírito Santo na minha vida, é a partir de Cristo que o meu homem interior é mudado e isso vem se refletir no meu homem exterior. Então, como é que o homem exterior está testemunhando a transformação do homem interior? Eu sei que às vezes não é agradável a gente seguir determinadas ordens, mas se elas são estabelecidas, nós precisamos segui-las.
desde o momento que não fere a palavra de Deus, Exatamente. Se não está ferindo a palavra de Deus, você está tendo liberdade de continuar pregando, nós estamos pregando. Apesar de a igreja estar fechada, mas a igreja está aberta, porque foram portas e janelas que se abriram que têm um alcance maior do que nós tínhamos anteriormente. Amém, glória a Deus. Então, quer dizer, nós não somos impedidos de fazer a obra de Deus, apenas o templo físico, o prédio está fechado, mas o templo do Espírito Santo vai estar aberto dependendo de você. Se você estiver aberto ao Espírito Santo, ele vai continuar funcionando para agora. Se você estiver, estará a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Você é a igreja, né? E nós estamos vivendo experiências novas, conforme é para confirmar o que a lição vem trazendo. Eu jamais imaginaria de transmitir um estudo bíblico pela internet. Eu jamais imaginaria de participar de um culto transmitido pela internet. Então, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, que está nos assistindo, está nos ouvindo, não há limite para que a obra de Deus aconteça. Ela vai acontecer, ainda que o homem vivencie limites físicos, mas a obra de Deus vai continuar. Se não for presencial, vai ser à distância, como está acontecendo agora, mas a distância física e não espiritual, que o Espírito Santo de Deus é com você também, que está aí desse lado da terra. Então, item 3.1, a nova condição de filhos. Aí o autor diz que ela é obtida pela fé, por causa da adoção. Cada cristão tem o dever de seguir, servir, obedecer e imitar a Deus. Que coisa boa, não? Você é adotado, você é filho, você é herdeiro. Até aqui são os direitos. Agora vem os deveres. Seguir Jesus todos os dias, em todos os momentos. Servir, porque Jesus veio para servir. Jesus não veio ser servido e nem se servir. Jesus veio para servir. Então você tem um ministério. Ministério quer dizer serviço. Vamos trabalhar para a obra de Deus. Não pode ser ministério, né? Mini ministério, tem que ser grande. Frutífero. Muito frutífero, né? Você não é uma bananeira que dá um cacho e morre. Você vai dar muitos frutos por muitos anos até a volta de Jesus. Tem que ser um pomar, né? Um pomar. Muito. Nem o pé de caju do avô do pastor. Aquele cajueiro, eu nunca ouvi falar. Foi o único cajueiro enorme ele. Talvez ele fosse mais alto que o teto aqui da igreja. Mas eu tinha dado um caju a vida toda. Tinha uma galinha lá que ia dormir lá naquele cajueiro. Mas vou deixar ela dormir aí. Virou casa. Ela tinha mania de grandeza, queria morar em lugares altos. Bom, continuando. Obedecer a palavra de Deus. É uma palavra, um verbo obedecer. Obedecer é um verbo tão difícil nos dias de hoje. Muita gente hoje está pronta para criticar, pronta para criar polêmica, mas obedecer que é bom é complicado demais. As pessoas querem só mandar, só que quem é líder, quem manda, deve ser o número 1 na linha de obediência. Jesus é o número 1 e ele é o exemplo de obediência. Então, se você quer, aí vem o último verbo aqui, imitar a Deus. Como é que você imita a Deus? Imita Jesus. Não estou dizendo em nenhum momento para você que é fácil, estou dizendo para você que é simples, imitar a Deus. Então, abra mão de todo o seu ser, abra mão de tudo aquilo que você pensa, que você planeja e coloca Deus na frente de tudo. E aí, prosseguindo, diz o seguinte: os cristãos devem amar uns aos outros profundamente com amor caracterizado pela prática da justiça, pela compaixão e até pela disposição de entregar a própria vida em favor do próximo. Nesse trecho aí, em 1 João, capítulo 3, no versículo 10 ao 18, é você abrir mão de si mesmo em favor do próximo.
Quantas vezes eu recebi favores de irmãos em Cristo, de pessoas que eu não imaginava que fossem fazer isso por mim, deixaram de dormir, deixaram de estar com a família, deixaram de satisfazer suas próprias necessidades para me ajudar. E nesse ato eu enxerguei o amor de Deus na vida delas. Então, todas as vezes que você abre mão de você mesmo em favor do próximo, você está fazendo aquilo que Deus e Jesus fazem todos os dias, o Espírito Santo de Deus faz todos os dias. Quantas vezes o Espírito Santo chora diante daquilo que nós fazemos? Quantas vezes o Espírito Santo, como diz a palavra, intercede por nós até com gemidos inexprimíveis? E eu creio que esse gemido seja um fruto de tamanho desconforto que nós causamos nele. Os nossos atos não produzem alegria o tempo todo. E aí o Espírito Santo precisa interceder por nós. Talvez o Espírito Santo esteja chorando tanto que ele não consiga nem falar, ele esteja gemendo em nosso favor. E esse foi um louvor que, no dia que eu aceitei Jesus, tocou profundamente, né? Que fala que eu quero que valorize o que você tem, quero que valorize o Espírito Santo que você tem, quero que você valorize e muito o Espírito Santo que habita em você. Não faça do seu corpo um local de culto a você mesmo. Faça do seu corpo um culto a Deus. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo é templo de Deus. Esqueça os modismos, esqueça os acessórios, os piercings, as tatuagens, esqueça as roupas transadinhas, esqueça determinados tipos de maquiagem que, em vez de valorizar você menina, você mulher, e esteja transformando você numa deturpação do que o Espírito Santo quer que você seja. Você também jovem, esqueça as práticas que não são agradáveis a Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você não é o único morador. Você tem alguém mais importante que você morando no seu corpo. Então, que seu corpo seja para a glória de Deus. Eu estou aqui dizendo que você não precisa fazer exercício físico, não estou aqui dizendo que você não precisa se cuidar, não, pelo contrário, você precisa fazer tudo isso, mas que não seja de maneira exagerada, e aquilo ali venha te afastar de Deus. Em vez de você cultuar a Deus, você cultua ao ego. Você precisa ser melhor para Deus e não para o seu próximo. Prosseguindo então, no terceiro parágrafo ele diz o seguinte: o Espírito Santo tornou possível a nossa adoção e ele sempre trabalhará para que cumpramos nossos objetivos e deveres. Que coisa interessante, objetivos e deveres. E aí eu me permito aqui a ampliar esse entendimento até por experiência. Seus objetivos e seus deveres. Quando você tem objetivos, quando você cumpre seus deveres, o Espírito Santo sempre vai trabalhar em seu favor. Então que seja você um anfitrião do Espírito Santo de Deus no seu corpo. Porque os seus objetivos pessoais, seus objetivos ministeriais, espirituais, seus objetivos familiares, mas aí também tem seus deveres. Se existe alguma tarefa, algum dever que você tem dificuldade de cumprir, coloque isso diante do Espírito Santo de Deus e você vai ver que é possível você cumprir com esses deveres. Pastor, me comprometi com tanta gente. Ore ao Espírito Santo para que ele venha te capacitar, que você venha honrar os seus compromissos, sendo esses compromissos agradáveis a Deus. Aleluia. E para a gente encerrar aqui esse estudo de hoje, não podemos perder de vista o fato de que a adoção nos fez participantes da herança divina. Aí não tem na sua revista, mas tem aqui na revista do professor dizendo o seguinte: essa confiança nos ajuda a triunfar sobre as adversidades da vida,
e nos faz contemplar a eternidade com serenidade, esperança e fervor. Então essa confiança vai te fazer vencer as dificuldades, sejam elas quais forem, e essa confiança vai fazer com que você, quando ouvir falar do arrebatamento da igreja, quando você ouvir falar, né, da sua presença diante do trono de Deus, diante do tribunal de Deus, você vai receber isso com serenidade, esperança e fervor. Você vai se alegrar quando você ouvir falar do arrebatamento da igreja. Você vai viver dias na expectativa da volta de Jesus, e não de medo da volta de Jesus, não de pavor da volta de Jesus. Ainda ontem eu conversava com a Leni lá em casa, minha esposa, a Rosinha está nos assistindo, beijo para você. Sobre isso, a novidade, né? É inédito. Arrebatamento é uma coisa, a gente sabe que é boa, mas é inédita e digamos assim, o desconhecido, é o novo, e ao mesmo tempo que nos traz esperança, nos traz uma certa, um desconforto, digamos assim. E aí me lembra um texto que dois gêmeos na barriga da mãe e conversam sobre: será que há vida depois do nascimento? E é um texto interessantíssimo, que é uma ilustração para nós cristãos, né? Como é que vai ser depois do arrebatamento? Você acha esse texto na internet, mas é muito interessante, que a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida. Nós cremos, esperamos, mas aí diante do novo, mesmo sabendo que o novo é bom, Senhor, como é que vai ser? Mas naquele grande dia você vai descobrir, para a glória de Deus. Então que o Espírito Santo fale com você todos os dias, em todos os momentos, e você tenha assim um extremo prazer de não receber apenas, mas de manter o Espírito Santo habitando na sua vida. Aleluia. Deus te abençoe no nome de Jesus. Você estava esperando eu falar 5 minutos para a conclusão, então eu vou falar agora, 5 minutos para a conclusão. No tópico primeiro nós falamos sobre o relacionamento intenso. Aí diz que no relacionamento intenso nós temos o Espírito Santo como nosso intercessor, como convívio cotidiano, e temos também a assistência do Espírito Santo. No tópico 12 nós falamos sobre comunhão com o Espírito Santo. E como comunhão com o Espírito Santo, nós temos a dependência do Espírito Santo, a fé, o fortalecimento, a frutificação, e nós somos guiados pelo Espírito. O tópico 3 fala sobre o Espírito Santo e a doação. Então nós vamos aprender que nós vivemos com ele uma nova aliança de filho, porque nós fomos recebidos e enxertados no jambuzeiro. Então Israel tinha o privilégio, mas pela rejeição nós fomos recebidos como filho. Nós podemos dizer hoje: Abba Pai, Paizinho querido. Eu creio que Ana Paula estaria dizendo: Paizinho querido. Quando esses homens vão parar de falar que meu Deus já está doendo, né? E nós vamos parar de falar agora nesse momento, dizendo para você que foi bênção estar com você essa manhã. E eu creio que Deus quer fazer coisas maravilhosas através da sua vida. E tenho certeza que foi o Espírito Santo que inspirou a Ana Paula a tocar ali, porque ela está tocando há 1 hora, os dedos já devem estar dormente lá, né? Mas ela não parou para a glória de Deus. Porque esse louvor está chegando ao teu coração. Então nós vamos orar a Deus, nós vamos cantar um louvor, então nós vamos louvar a Deus. Antes nós vamos orar, convidando você para estar conosco logo mais a partir das 18 horas e 30 minutos. Tá? Nós vamos estar aqui para estar pregando a palavra, um culto evangelístico para a glória do Senhor. Então vou pedir aqui o Diácono Júnior, que só fez ficar olhando ali através do celular, abençoando. Ele tem o nosso cinegrafista aqui, para ele poder orar. Já está terminando, o pastor Cláudio vem para a travessa apostólica, a pastora Maria vai estar louvando a Deus. Senhor Deus Pai, te agradecemos, Senhor, por essa manhã, nós
temos, Senhor, compartilhado a tua palavra, aprendido mais sobre o teu Espírito Santo. Que o Senhor continue falando, Senhor, no decorrer desse dia, ao coração de cada um de nós, Pai, nos fortalecendo, nos animando, nos dando forças, nos dando fé, alimentando nossa fé. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada família, cada jovem, cada criança, cada idoso, cada lar. O Senhor esteja, meu Pai, com a tua presença santa, através do teu Espírito Santo, Pai. Te agradecemos nessa manhã e queremos seguir em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim, então receba a bênção apostólica aí no seu lar, você que nos ouviu, né, e participou dessa aula, que o grande amor de Deus e a graça infinita do Senhor Jesus e as doces comunhões, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês que são moradas do Espírito Santo de Deus. Digam amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Ouviu
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Logo mais às 18h30, aguardando vocês aqui para acompanhar mais uma palavra do Senhor sendo ministrada sobre a sua vida. Bom dia.